Vamos à nossa aula, segunda parte, matéria liturgia. Estamos na primeira aula desta disciplina, agora com o segundo vídeo. O tópico que abordaremos agora é: o culto verdadeiro requer amor de todo o coração. Para o hebreu, para o povo judeu, o coração, no sentido metafórico, representava o centro da vida intelectual e espiritual. Por isso que você vai ler na Bíblia muitas expressões focando o coração do homem como o centro do seu ser. Amar a Deus de todo o seu coração, ter limpo o nosso coração, enfim, um coração quebrantado não desprezará o Senhor. Associando-se de perto com a alma, o leitor original de Deuteronômio teria pensado em seus sentimentos, suas avaliações, sua vontade, todos emanando do coração. Esta realidade pessoal emite emoções tais como alegria, pesar, tranquilidade e ansiedade. Igualmente, alcança as áreas intelectuais, tais como compreensão e conhecimento, e exerce o poder de raciocinar ou lembrar. Diríamos, enfim, que o coração e a alma representam o homem interior como um todo. Em seu coração, o homem é responsável diante de Deus em todos os seus atos e palavras. Somente um coração inclinado para Deus é capaz de adorá-lo, agradá-lo e amá-lo. Então, quando a gente pensa em um coração inclinado para adorar, nós estamos dizendo que o homem, na sua totalidade, com todo o seu conhecimento e sentimento e vontade, precisam estar inclinados para a adoração. É o homem no seu todo. Quando se diz que Deus está interessado no coração do homem, não é que ele esteja interessado nesse órgão muscular, não. É que ele está interessado em estar ocupando o centro da vida do homem, em estar ocupando o centro da sua existência, estar ocupando o controle, a direção total da sua vida, de sorte que a sua vontade, seus sentimentos, e o seu conhecimento, seu saber, estejam sendo orientados, direcionados por Deus. É neste sentido que a Bíblia usa faz essa comparação, essa linguagem metafórica com relação ao coração, em relação à existência do homem. Tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, o amor que há no coração é o alvo de busca de Deus. Ele se dirige ao coração porque ali está a sede do amor. O professor Bruce, no Canadá, lembra que antes de o Senhor mandar seu povo buscá-lo unicamente no lugar onde ele estabeleceria seu nome, Deus, em Deuteronômio capítulo 12, versículos 5 a 7, Deus, em 6 capítulos antecedentes, no capítulo 6, versículo 5 de Deuteronômio, exorta os israelitas a darem-se a si mesmo inteiramente ao Senhor. Ele diz: circuncidai, pois, o vosso coração. Pois é no coração que o Todo-Poderoso toca ao fazer contato conosco. Aquela parte do homem onde, em primeira instância, se decide a questão pró ou
contra Deus. É o centro do ser, né, que Deus deseja estar habitando, controlando e influenciando o homem em todas as esferas da sua vida. Isto nos ensina uma grande lição. Antes de nos preocuparmos com o lugar, devemos atentar para o estado do nosso coração. Vejam que antes de Deus trabalhar a questão do lugar em si, Deus trabalha a questão da disposição do coração do homem. O que adianta estarmos bem equipados em todos os aparatos do templo, se o verdadeiro templo não é um altar de adoração? Atente para isso. Há uma preocupação muito grande, né, em muitos lugares, em muitos ministérios, com os adornos do templo, a estrutura do templo, que piso vamos colocar no templo. A pergunta é: como está o estado do verdadeiro templo do Espírito Santo que somos nós? É isso que nós precisamos refletir. Por ser o coração essencialmente espiritual, mantendo o que resta da imagem de Deus no homem caído, é possível amar aquele que não tem corpo físico e nem existe ao alcance dos nossos 5 sentidos? Nós não podemos manter uma relação com Deus com base apenas nos nossos 5 sentidos, né? O olfato, a audição, o paladar, a audição, enfim, os 5 sentidos que nós temos, através dos quais nós entramos em contato com o mundo físico. Requer de nós que nós tenhamos vou usar aqui uma expressão, né? Não se escandalize, entenda o que eu vou dizer, mas na nossa relação com Deus, nós precisamos lançar mão de um 6º sentido, que é uma via espiritual, o discernimento espiritual, né? Esse canal pelo qual o Espírito Santo ele atuará em nossas vidas, caminho da fé, caminho do amor, o sentimento que nós desenvolvemos por Deus. Eles não estão, não fazem parte, né? Nós não conseguimos detectá-los, nós não conseguimos visualizá-los através dos nossos 5 sentidos naturais. É preciso galgarmos um patamar acima, né, para desenvolvermos uma relação com Deus no campo espiritual. Este 6º sentido ao qual eu me refiro é este campo espiritual, essa dimensão espiritual. Paulo não diz que o homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque lhes parece loucura, porque ele tenta compreender as coisas do Espírito através dos seus 5 sentidos naturais. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, ou seja, aquele que não tenta compreender a Deus através da lógica humana, dos sentidos humanos, mas tenta compreender Deus através do Espírito, ou pelo Espírito, pelo discernimento espiritual. Muito bem. Por ser então um coração essencialmente espiritual, mantendo o que resta dessa imagem de Deus no homem, é possível, repetindo aqui, né, amar aquele que não tem corpo físico, que nem existe ao alcance dos nossos 5 sentidos? Evidentemente, para amarmos a Deus, precisamos crer que Ele se revelou através de palavras por Ele inspiradas. Ou seja, esse sentido espiritual ao que eu me refiro está relacionado ao conhecimento que nós precisamos ter da palavra de Deus, revelada por Deus, as Escrituras Sagradas. Porque é através dela, da palavra de Deus, que nós vamos conhecer a Deus. Então, para amarmos a Deus, precisamos crer que Ele se revelou através das Escrituras, que é a revelação inspirada de Deus ao homem. E uma vez recebidas pelos profetas, homens por ele escolhidos, estes fizeram seus devidos registros, como nós sabemos. Contudo, meus irmãos,
Sua revelação não se limita à transmissão de conceitos comunicáveis por linguagem humana. Inclui atos que claramente evidenciam seu amor e paciência para com seres que têm negligenciado e ignorado as evidências do seu profundo interesse por eles. Inclui personalidade. Resulta no conhecimento do testemunho do Espírito Santo de Deus com o nosso espírito, que somos filhos de Deus. Enquanto Deus revela a si mesmo no íntimo do coração pela palavra lida e recebida, pelo reconhecimento de sua ação no mundo e pela comunicação pessoal do Espírito residente, que mora em nós, nós devemos responder em adoração a Ele, que declara e aprofunda nosso amor. Então, quando nós lemos as Escrituras, quando nós lemos a palavra de Deus, a consequência espiritual de tudo isso é o desenvolvimento do nosso conhecimento de Deus. Agora, conhecimento aqui não é o conhecimento teórico, não. Você conhecer as referências bíblicas que falam sobre Deus, conhecer as referências bíblicas que falam sobre os atributos de Deus. Não, não é esse conhecimento. É além. O conhecimento aqui fala de intimidade, fala de relacionamento com Deus. Relacionamento espiritual. À medida que nós lemos a palavra, nós conhecemos mais a Deus através dessa relação espiritual que a palavra nos proporciona. E à medida que nós conhecemos mais a Deus, o Espírito Santo ministra ao nosso coração, ministra a nossa vida. E nós nos sentimos ainda mais motivados a adorar, a cultuar a Deus. Então, veja bem, a importância do conhecimento, da leitura da palavra de Deus para o desenvolvimento desse conhecimento de Deus que nos leva a cultuar e adorar. Aí é por isso que nós nos rendemos, nós nos prostramos diante dele, dizendo: ó Deus, quão maravilhoso és tu! Rendemos-te graças, rendemos-te glórias, rendemos-te louvores. Adorado para todo sempre seja o Senhor. Isso é adoração, isso é culto, isso é rendição. É o reconhecimento da grandeza de Deus, do poder de Deus, que nos leva a um momento de adoração, de comunhão na sua presença, quando nós nos reunimos para adorá-lo. Muito bem. Enquanto Deus então revela a nós nas Escrituras, conhecemos a Deus pela leitura da palavra, né? E somos levados a adorá-lo. Agora, quando a palavra de Deus é lida, explanada, fielmente, Deus está falando conosco. Como então devemos de nos portar diante desta experiência sobrenatural? Como? Se Deus está falando conosco enquanto nós lemos a sua palavra, porque Ele fala, porque Ele está agindo, Ele está atuando ali, né? Naquele momento, Deus está trabalhando enquanto nós estamos falando com Deus. Aliás, quando nós estamos lendo a sua palavra, Deus está falando conosco através da sua palavra. E a pergunta que se faz então é: como devemos nos portar diante dessa experiência sobrenatural? Qual é a minha postura enquanto leio a palavra, enquanto medito na palavra? Será que há lugar para irreverência? Será que há lugar para negligência, indiferença? Não, claro que não. Devemos sim nos derramar diante de Deus em profunda adoração. Desde crianças, nós somos orientados pelos nossos pais cristãos a aprender a nos comportar no culto ao Senhor. Então, pais reverentes ensinam o modo reverente como nós devemos nos apresentar diante de Deus em adoração no culto, né? A maneira reverente,
maneira santa, maneira espiritual, com que nós comparecemos no templo para adorar a Deus, não dando permissão para nós mesmos, né? Para conversas, para produzir qualquer tipo de atitude ali que também roube das pessoas a oportunidade maravilhosa que elas têm de estarem adorando a Deus. Qualquer distração naquele momento de culto não deve ser bem-vinda, não deve ser jamais incentivada, porque todos, coletivamente e individualmente, estamos ali para prestar o nosso culto a Deus e nada pode tirar de nós essa atenção, esse foco espiritual na hora da adoração. Estamos ali em profunda adoração a Deus. É interessante nós percebermos como que o que pode também contribuir para a nossa adoração, para o nosso culto. Um sentimento de gratidão, um simples sentimento de gratidão na vida pode produzir, né, pode proporcionar um sentimento de amor duradouro, permanente, sincero por alguém. Há um episódio, há uma história muito interessante que diz que uma moça ela foi salva, né, de uma casa em chamas por um bombeiro. E esta jovem um dia quis conhecer este bombeiro e demonstrar a ele a sua gratidão. E ela pôde então ir até este bombeiro, este jovem que a salvou das chamas daquela casa. Só que no que ela se reporta a ele para simplesmente dizer palavras de gratidão por ele lhe haver salvo das chamas daquela casa, aquele sentimento de gratidão daquela jovem transformou-se num sentimento de amor por aquele bombeiro. E os dois, então, passaram a se conhecer, né? A namorar, noivaram e então casaram. E ela entendeu, a princípio, que ela deveria ser grata ao bombeiro por haver salvo a sua vida das chamas daquela casa. Mas o que ela não podia imaginar é que aquele simples sentimento de gratidão poderia se transformar num sentimento de profundo amor por aquela pessoa. E os dois se casaram. E qual é a conclusão que nós chegamos dessa simples história? Né? Que aquela jovem decidiu pagar, por assim dizer, né? Pagar, por assim dizer, com a própria vida, né? Investindo todo o seu amor, zelo, admiração por aquele jovem que havia salvado ela das chamas daquela casa. E ela viveu para sempre, né? com aquele jovem bombeiro, como uma demonstração de amor por tudo que ele havia feito por ela. Quando nós trazemos essa história para a nossa realidade espiritual, nós somos levados a pensar que, ao ser liberto por Deus das suas angústias e temores, o salmista também se viu na necessidade de retribuir ao Senhor pelos seus benefícios. Quando o salmista, atolado em angústias, em misérias espirituais, em terrores da alma, quando experimentou a salvação de Deus na sua vida, ele então exclamou, né, numa forma de interrogação, foi uma exclamação
numa forma de interrogação: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? E aí ele mesmo responde: tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor agora na presença de todo o seu povo. Veja como que uma experiência de salvação produz gratidão que, consequentemente, nos leva a uma vida de compromisso com aquele que nos salvou. Após ter sido perdoada por Jesus, a mulher pecadora foi até ele e demonstrou toda a sua gratidão. Diz o texto de Lucas 7, versículo 38. E estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça. E beijava-lhe os pés e ungia-lhes com unguento. E no versículo 47 do texto, Jesus explica que aquela ação, né, de gratidão e profunda adoração era motivada pelo seu grande amor. É um texto bastante interessante que eu quero ler. Capítulo 7, versículo de número 38, né? Agora o versículo 47, onde Jesus vai estar explicando o comportamento daquela mulher. Capítulo 7, versículo 47. Por isso afirmo a você que os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então, quem muito experimentou da graça tem muitos motivos para adorar, para amar, para retribuir. Quem muito experimentou do poder de Deus, com certeza terá muito mais força, muito mais alegria, muito mais motivação, desejo de expressar com gratidão, né, e amor por tudo aquilo que Deus tem feito na sua vida. Então, é realmente a se pensar, é um fato a se pensar aqui, porque a quem muito, né, porque quem muito experimenta do amor de Deus, muito mais terá como motivo para expressar a sua adoração, para expressar o seu amor. Você imagina uma pessoa num culto, uma pessoa que em outro tempo, naquele mesmo dia, na mesma hora, estaria talvez aí numa sarjeta, debaixo do viaduto, talvez envolvido em drogas, fugindo da polícia, ou preso, enfim, numa situação, numa tragédia moral e espiritual. Mas agora, tendo sido alcançado pela graça salvadora, está salvo, liberto, transformado num templo adorando a Deus. Você imagina como que esta pessoa, no seu entendimento, poderá expressar com cânticos, com expressões de adoração, de gratidão por tudo aquilo que Deus tem feito na sua vida. Diferentemente de uma pessoa que foi nascida, né, e criada num lar evangélico, que nunca experimentou este mundo de horror com as suas práticas pecaminosas como aquela pessoa. Quando essas duas pessoas comparecem no mesmo lugar para cultuar, é natural, meus irmãos, nós esperarmos que uma se expresse muito mais, de forma muito mais visível, espontânea, em adoração, gratidão e amor, do que a outra, tendo em vista as experiências que ela teve com Deus ao longo da sua vida. Daquilo de onde Deus a tirou, que ela foi no passado, está sendo agora. Isso é muito natural. É o que Jesus vai dizer aqui.
nesse texto de Lucas capítulo 7, versículo 47. Assim, voltando aqui ao nosso assunto, né, não que tenhamos saído dele, mas voltando aqui ao assunto que está sendo tratado, né, especificamente, assim Deus procura uma comunhão por meio da experiência verdadeira com cada pessoa que experimentou passar da morte para a vida, pelo sacrifício de Jesus Cristo. O novo adorador começa com um sentimento de obrigação de servir a Deus no culto. Não é assim? São os níveis, né? Então, aquele que começa numa caminhada de relação com Deus, se converteu e agora é um adorador. Todo nascido de novo é um adorador. E ele começa, a princípio, com um sentimento de obrigação de servir a Deus. Vai aprendendo a amá-lo e progride até que todo o seu coração se concentre na beleza da pessoa do seu Senhor. Eis que Deus é a minha salvação. Confiarei e não temerei, porque o Senhor é a minha força e o meu cântico. Vós com alegria tirareis água das fontes da salvação. Davi no deserto de Judá disse: ó Deus, tu és meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de ti. Salmo 63, verso 1. Desse modo se expressaram os que, na antiga aliança, amavam a Deus. Então, é natural para quem experimentou a graça melhor do que a vida, como diz o Salmo 63, verso 3, descobrir um eco semelhante no seu coração. Ou seja, todo adorador iniciante, aquele que começa a sua carreira cristã como novo convertido, a princípio ele vai ao culto porque é dia de culto, ele deve ir. Ele tem aquele sentimento da obrigação de estar lá. Mas à medida que ele vai se aprofundando no seu relacionamento com Deus, ele não mais faz o que faz por uma obrigação, mas ele faz com prazer, com alegria, com entusiasmo e, sobretudo, com muito amor. Veja bem, se você pode perceber, existe aqui alguns níveis dessa nossa trajetória de adoração. A princípio, alguém pode estar adorando a Deus por um simples dever de adoração. Em seguida, esta mesma pessoa passa a entender o princípio da gratidão. Então, primeiro eu adoro porque eu devo adorar. Segundo, eu adoro porque eu tenho que ser grato por tudo aquilo que Deus me deu ou faz e continua fazendo por mim. Agora tem o terceiro nível, que é o nível do amor. Eu adoro por quem Ele é. Eu adoro por tudo que Deus é, independente das circunstâncias. Dever, por gratidão, mas acima de tudo, por amor. Isso quer dizer que, como nós cantamos, se Ele fizer, Ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. Se as minhas orações são atendidas de acordo como eu gostaria que fossem, amém, eu adorarei. Mas se Deus me disser um não, eu continuarei adorando a Deus na beleza da sua santidade, porque eu não o adoro por aquilo que Ele faz apenas, mas eu adoro por quem Ele é, porque eu amo. A motivação maior da minha adoração é o amor que eu tenho pelo meu Deus. Assim, Deus procura uma comunhão por meio da experiência, né? Então, eu tenho que ter essa experiência, a experiência com Deus que vai me fazer que vai me levar a adorá-lo num nível acima, num patamar acima, né?
Agostinho afirmou acertadamente nas linhas bem conhecidas que deixou para a posteridade, para todos nós, né? O homem mantém-se agitado até encontrar o seu descanso em Deus. É a grande verdade. Quando nós descobrimos quem é Deus e que Ele quer ter o controle da nossa vida, então nós aprendemos a descansar e confiar em Deus. O Evangelho, sem dúvida, irmãos, é uma posição doutrinária, mas antes é um relacionamento do cristão com Deus. Tem muita gente que conhece muito sobre o Evangelho, as doutrinas do Evangelho, mas falta conhecer o Cristo do Evangelho. Falta desenvolver essa comunhão com o Deus que é revelado na mensagem do Evangelho. Se alguém me ama, disse Jesus, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. João 14, 23. E nós o amamos porque ele nos amou primeiro. 1 João 4, 19. Porque, na realidade, cada indivíduo dá seu coração àquilo que considera de máxima importância. E esta lealdade determina a direção e o conteúdo da sua vida. O general William Booth, fundador do Exército da Salvação, foi indagado, em certa ocasião, acerca do segredo do seu sucesso. Ele parou por um momento, pensou e, com os olhos cheios de lágrimas, respondeu: eu compartilharei o segredo. Deus tem se apoderado de tudo que é em mim. Olha o segredo dele. Podem ter havido homens com maiores oportunidades, mas desde o dia em que os pobres de Londres dominaram meu coração e ganhei uma visão daquilo que Jesus Cristo podia fazer, determinei que Deus teria tudo do que houvesse em William Booth. Se há algum poder no Exército da Salvação, hoje é porque Deus tem recebido toda a adoração do meu coração, todo o poder da minha vontade e toda a influência da minha vida. Concluímos que Deus nos quer como seus verdadeiros adoradores, por nos amar profundamente. 1 João 4, 8 e versículo 16. Seu mandamento singular requer que nós o amemos de todo o coração e alma. Participar em todo e qualquer culto requer, meus irmãos, primeiramente, uma melhor aproximação dele em amor. Assim, a adoração da igreja cumprirá o seu objetivo se o louvor focalizar sua dignidade e beleza da pessoa e a perfeição do seu caráter. Deve ainda convidar todo homem a atribuir glória ao Pai maravilhoso. Ou seja, quando nós nos reunimos para adorar, para cantar, para louvar, esse louvor deve realmente focar a grandeza, a dignidade da pessoa que está sendo adorada, que é Deus. É claro que aqui a gente começa a entrar em crise, né? Porque, infelizmente, muitos louvores, entre aspas, né? Eu chamo de músicas religiosas, focam o ser humano em si. Estamos aprendendo, meus irmãos, a cantar para o homem. As letras de muitos cânticos, né, focam o homem e não Deus. Focam a natureza humana, o sofrimento humano, a vontade humana, os desejos do homem, os sonhos do homem, e estão deixando de focar a grandeza de Deus, a glória de Deus, o amor de Deus, a fidelidade de Deus, a bondade de Deus. Por isso que muitos cânticos deixaram de ser teocêntricos para serem antropocêntricos, né? Então, há que se rever muita coisa nisso aí. A confissão do pecado que cometemos
externar o reconhecimento da nossa indignidade e declarar nosso arrependimento pela rebelião contra a expressa vontade de Deus. No louvor tem que haver isso. Um louvor que me leva realmente a reconhecer o meu estado pecaminoso. Um louvor que me leva a uma profunda reflexão e confissão do meu pecado e abandono do meu pecado. Entender que o meu pecado, que o pecado que eu estou praticando me afasta de Deus, interfere na minha comunhão com Deus. Eu sou levado então a me arrepender do pecado que eu estou cometendo. E buscar o perdão de Deus. Nossa oração é procurar assimilar os seus pensamentos, expressar petições de acordo com seus conhecidos desejos. Amor genuíno funde os desejos dos que buscam o reino e a vontade única de Deus. A mensagem, ouvida ou lida, suscitar pensamentos de gratidão e encorajamento, serão veículos de transformação de inimigos em amigos que a ele buscarão agradar. Ou seja, a própria mensagem que ouvimos ou que pregamos no culto visa o acerto entre irmãos, a comunhão entre irmãos. Toda inimizade será desfeita pelo poder da palavra ali pregada, naquele culto. A música atrair o coração para a beleza de Deus revelada na criação, na redenção, na regeneração, refletindo assim a harmonia do universo por ele criado. Louvores que exaltem o Deus Criador, o Deus fiel, o Deus bondoso, o Deus que se relaciona com a sua criação. Enfim, quando adoramos, só devemos ficar satisfeitos se expressarmos o verdadeiro amor ou se nosso culto revelar toda a preciosidade do Senhor, infundindo-a nos participantes. Certamente, reconhecemos que nunca alcançaremos um amor perfeito de Deus à altura do amor que Ele tem por nós, seus filhos. Se, como a Pedro, ele nos perguntasse: amas-me mais do que estes? João capítulo 21, versículo 15. Estaríamos prontos para responder: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro respondeu assim: sim, Senhor, tu sabes do meu sentimento. Deus conhece o nosso sentimento. Deus conhece o meu sentimento. Deus pergunta para mim: Alessandro, tu me amas? Não tem como mentir, porque Ele sabe que sentimento eu tenho por Ele. Mesmo sabendo que o vocábulo da pergunta de Jesus seja um amor divino, Pedro, tu me amas? Ou seja, tu me amas com amor ágape, tu me amas com amor divino. E mesmo sabendo Jesus que a resposta que Pedro deu para ele foi: Senhor, tu sabes que eu te amo, mas o amor ali era um amor amizade, um amor filial. Senhor, tu sabes que eu gosto de ti. Mas o que está em xeque ali é a sinceridade de Pedro. Porque diante daquele que conhece e sabe todas as coisas, nós não podemos mentir. Nós não podemos dizer uma coisa quando sentimos outra. E é exatamente isto que está claro nesse texto. Amamos, mas não podemos confiar muito em nosso amor, nem nos orgulhar por declarações petrinas, porque há o risco de uma lealdade falha. Aquele que ama, aquele que confessa o seu amor, precisa realmente estar disposto a caminhar, precisa estar disposto ao sacrifício, precisa estar disposto à dedicação, porque quem ama vai com Cristo até o final. Nós temos alguns princípios bíblicos. Todos os momentos do culto público, precisam ser regidos por atos que realmente expressem verdadeira adoração. Então, por exemplo, cânticos, orações, ofertas, pregação, leitura bíblica, ordenanças, enfim, constituem uma adoração a Deus.
tudo que fizermos deve ser feito diretamente a Deus na forma que o agrada e o glorifica. Então tudo no culto é para adorar a Deus. Repetindo, cânticos, orações, ofertas. Aqui eu abro parênteses para afirmar que o momento do ofertório é sim um momento de adoração. Então, até quando nós vamos anunciar o momento do ofertório, tem que haver em nós aquela coerência de estar anunciando aquele momento como gesto de adoração. Porque se tudo no culto é para adorar a Deus, o ato de entregar a oferta e o dízimo também é de adoração. Há uma prática nossa, um costume nosso, por exemplo, que enquanto ofertamos, alguém está cantando um hino. Ou um conjunto está cantando, o ministério de louvor está cantando, enfim. Um hino está sendo cantado. E aí, às vezes, alguém, na inocência, eu sei que é inocente ao dizer isso, quando vai anunciar o ofertório, diz assim: vamos então nesse momento cantar um hino para tirar a oferta. Então, comete-se um grande equívoco, porque não se canta hino para tirar a oferta. Se canta hino no culto para adorar a Deus. Professor, mas então como é que eu devo anunciar o ofertório no culto? Se vamos cantar um hino simultaneamente ao ofertório, então o anúncio deve ser assim: vamos nesse momento louvar a Deus enquanto o adoramos com as nossas ofertas. Porque tanto um quanto o outro são atos de adoração. Ok? E tudo tem que ser feito para Deus, para agradá-lo, para glorificá-lo. O culto deve ser oferecido com todo o coração, amor e verdade. Culto por obrigação ou por rotina, né, não tem nenhum valor. Porque adorar é amar, é expressar o amor que nós temos por Deus. Mais do que somente um culto, a adoração é um estilo de vida. Porque a maneira como eu me expresso com palavras no culto deve ser a forma como eu vivo diariamente. A essência da adoração é a nossa rendição a Deus. Quando nós estamos adorando, nós estamos nos rendendo a Deus. Pessoas entregues a Deus são exatamente aquelas usadas por Deus. O culto não depende de lugar físico ou geográfico. Não depende. Não depende. Isso está bem claro em João capítulo 4, versículo 21. Jesus deixa bem claro ali que Deus não está preocupado com o lugar aonde as pessoas vão adorar, mas com o estado do coração do adorador. O culto cristão não é realizado somente no templo, como no Antigo Testamento. O templo, prédio de uma igreja cristã, não é sagrado como era o templo judaico. Deus está presente em todo lugar. O culto pode ser celebrado em prédio próprio, alugado, casa ou mesmo debaixo de uma árvore. A ideia de um Deus territorial, limitado pela geografia, encontra-se nas religiões pagãs ou animistas. Hoje nós entendemos, à luz da revelação do Novo Testamento, que o verdadeiro templo de Deus somos nós. Morada, habitação do Espírito Santo. Pastor, mas e o templo lá onde a gente se reúne? É um templo construído por mãos humanas, que nem sempre foi construído para aquela finalidade, como é o caso de uma loja que é alugada, que há um tempo atrás era uma oficina mecânica, uma loja, um supermercado, e agora é um templo onde a igreja se reúne. Né? Aquele lugar, ele foi construído e foi dedicado para ser um lugar
aonde a igreja do Senhor, o verdadeiro templo de Deus, vai estar reunido. Porque o templo hoje somos nós, né? Somos nós. Lá, a casa de Deus, por assim dizer, hoje, na atual dispensação, somos nós. Hoje, nós somos a verdadeira casa espiritual de Deus. Lá é um lugar consagrado, dedicado para culto ao Senhor. Vamos manter toda a reverência, porque estamos na presença de Deus. Fazer oração ou culto, por exemplo, no monte, montanhas, não tem mais poder do que em outro lugar. A oração não é mais poderosa, não é mais forte porque ela foi feita no monte. Nada disso, nada disso. Em qualquer lugar aonde houver um crente piedoso, fervoroso, que esteja orando, a Bíblia diz que a oração feita por este justo, ela pode muito em seus efeitos. Então não é porque é feita no monte que ela tem mais poder e se for feita em casa tem menos poder. Porque nós poderíamos perguntar, como então os nossos irmãos que moram em regiões que não têm montes, que não têm montanhas, podem manter a sua espiritualidade? Nós conhecemos lugares no Brasil que não tem montes. E aí? Onde esses crentes vão orar para serem mais fervorosos do que gostariam de ser? Entende? É fácil afirmar que a oração tem que ser feita no monte para ter resultado em regiões, né, como a nossa região serrana, que tem montes para todo lado. Aliás, se formos levar ao pé da letra, todos os que moram numa região serrana não precisariam sair das suas casas para ir no monte orar, porque já estão morando numa grande montanha, que é a própria região serrana. Né? Então, se formos olhar, agora, se você quer buscar um lugar reservado, simplesmente porque quer estar no lugar reservado, aí já é uma outra história. Aí você pode estar no monte, você pode estar numa floresta, você pode estar num vale, você pode estar dentro da sua própria casa, se naquele lugar, naquele momento, é um lugar reservado, você pode estar ali. Mas a questão é simplesmente porque você quer estar num lugar a sós com Deus. Somente por isso. Independentemente se seja um lugar alto ou baixo. Ok? A adoração, ela é em espírito e em verdade, como temos aqui falado, João 4, 23 e 24. Em que sentido? Em espírito e em verdade. Vamos entender isso? Em que sentido Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade? Em espírito é no sentido de ela ser autêntica. Depende do coração da pessoa, não dos atos externos. Depende da atitude, motivação e sinceridade. Por exemplo, a oferta de Abel foi aceita e a de Caim rejeitada, não por causa do que ofereceram, mas por causa do coração. Hebreus capítulo 11, versículo 4. Deus é espírito e a adoração deve ser feita em espírito, sem dependência de qualquer objeto, instrumentos musicais, bancos, púlpito, etc. Esses objetos não são necessariamente errados ou proibidos, mas não são essenciais. Ou seja, nós não dependemos necessariamente de coisas, de objetos palpáveis para expressar a nossa adoração, porque Deus é espírito. Agora, em que sentido ela é em verdade? A adoração tem que ser correta, de acordo com a palavra de Deus e Jesus Cristo. Os dois são chamados de verdade. Tanto a palavra é a verdade, quanto Jesus disse, eu sou a verdade. Então, nesse sentido, a adoração precisa ser também verdade, precisa ser verdadeira. Né? A Bíblia, ela é a verdade escrita. João 17, 17. Jesus é a verdade viva,
João capítulo 14, versículo 6. Então, nesse sentido, a adoração precisa ser em espírito e em verdade. Ok? Espírito, porque ela está num nível espiritual. Tem que ser realmente e tem que ser autêntica. Estamos adorando ao Deus que é espírito. E verdade, porque não pode conter nenhum elemento, né, de hipocrisia, de falsidade, de mentira. Ela tem que ser essencialmente verdadeira, porque estamos adorando ao Deus que é verdadeiro. E essa adoração precisa ser bíblica, né, pautada nos princípios bíblicos, que é a verdade. A adoração sincera, feita do coração, mas não segundo a verdade bíblica, a adoração sincera, feita do coração, mas não segundo a verdade bíblica, ou de acordo com os princípios bíblicos, não é uma adoração aceitável a Deus. Exemplo, a adoração sincera que se faz a um ídolo, né? Uma pessoa pode estar adorando com toda sinceridade a um ídolo, mas essa sua adoração, ela não é uma adoração que vai ser aceita, que vai ser bem vista aos olhos de Deus, ainda que seja com sinceridade. Uma adoração feita de forma correta, mas sem o coração e a sinceridade, também não é uma adoração aceitável a Deus. A verdadeira adoração é a que reúne tanto a sinceridade do coração como a forma bíblica correta. A adoração agradável a Deus é profundamente emocional e profundamente doutrinária. Usamos tanto o coração como a cabeça. Os religiosos dos tempos de Jesus, eles adoravam corretamente no templo, oferecendo os sacrifícios, ali todas as práticas daqueles rituais procediam corretamente, mas faltava-lhes a verdadeira sinceridade da alma. E por isso, o que eles faziam lá não adorava a Deus. Em contrapartida, alguém pode estar adorando com sinceridade, com boa intenção, sendo sincero no que está fazendo, mas fazendo de modo errado. Então, o que Deus quer de nós é que nós estejamos adorando corretamente, mas com sinceridade. Ok? Tudo deve ser feito com decência e ordem, como diz 1 Coríntios 14, 33 e 40. Deus é um Deus de ordem e quer que a sua igreja o adore também com ordem e decência. Vamos ler aqui o texto bíblico, capítulo 14, versículo 33, que diz assim: porque Deus não é Deus de confusão, e sim de paz. E o 40, tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Lembremos que, capítulo 14 de 1 Coríntios, Paulo está tratando da questão da ordem, no que diz respeito ao bom uso, ao uso correto, né, dos dons de línguas e profecia. E como que aqueles que possuíam tais dons deveriam estar cultuando a Deus ou manifestando esses dons no culto ao Senhor. E Paulo deixa bem claro que aqueles que possuíam tais dons precisavam proceder com ordem e decência no culto. Porque, embora tivessem dons espirituais, mas eles tinham que entender que eles tinham domínio, controle sobre o espírito, né? Porque o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Esse negócio da pessoa dizer, não, porque nós temos que dar liberdade, temos que fazer, temos que dar lugar e tal, e sem obedecer à ordem, está errado, meus irmãos. Eu lembro de uma ocasião, uma vez que uma pessoa
se referindo a uma determinada igreja que havia, né, nesse bairro, ela disse o seguinte acerca do culto que lá, culto, né, entre aspas, que lá realizavam. E ela disse para uma pessoa conhecida nossa: olha, ali, quando nós vamos naquele lugar ali, aquele culto é muito poderoso. Quando o Espírito Santo pega a gente vê a coisa feia. Meus irmãos, que coisa é essa? Aonde já se viu o Espírito Santo pegar uma pessoa e a pessoa ver a coisa feia? Né? Que linguagem chula, que linguagem irreverente acerca de um culto ao Senhor. Quando nós estamos cultuando a Deus, nós temos que entender que estamos adorando a um Deus de ordem e que esse culto também precisa ser um culto ordeiro, sem bagunça, um culto ordenado. Né? Temos os nossos momentos de comunhão? Temos. Glorificamos a Deus? Glorificamos. Mas quando termina-se esse culto, nós sabemos o que aconteceu nele. Esse negócio de alguém dizer que o culto foi bom, mas não adianta me perguntar o que aconteceu, porque eu não sei o que aconteceu lá. E a mensagem foi boa, mas eu não sei dizer o que o pregador falou, eu só sei que foi boa. Não existe isso, meus irmãos. Não existe isso. Que culto é esse? Então o culto, ele precisa ser realmente um culto feito com decência e ordem. Nos cultos públicos, a atenção deve estar voltada para Deus, as distrações devem ser evitadas, barulhos desnecessários, movimentação desnecessária, conversas paralelas não podem existir no culto a Deus. Confusão, várias coisas acontecendo ou pessoas falando ao mesmo tempo, gritarias que não glorificam a Deus. Isto pode incluir orações conjuntas em voz alta, muitas vezes feitas aos gritos, ninguém entende o que está sendo dito. Muitas vezes atrapalha a concentração e a oração de outra pessoa. O visitante pode ficar confuso e escandalizado. Alguém, por exemplo, é chamado para fazer uma oração. Irmãos, nesse momento vamos estar orando, né, por esse pedido de oração. Aí apresenta-se lá um pedido de oração, alguém que está hospitalizado. Vamos orar pelo nosso irmão que está hospitalizado. Aí é comum, numa igreja pentecostal, quando vai se fazer uma oração, a igreja, né, toda acompanha naquele momento de oração. Aí começa, o irmão que está orando no microfone está orando pelo que está enfermo no hospital. Aí lá na nave do templo começa a orar: Senhor, abre porta de emprego, Senhor, dá livramento, Senhor, me dá uma casa própria, Senhor. Meu Deus do céu, isso é uma desordem. Se vamos orar por aquela pessoa que está enferma, então toda a igreja precisa estar concordando em oração com aquele pedido, para que não haja conflitos no momento da oração. Entendem? É uma questão de ordem. O uso do amém, por exemplo. O termo amém significa o quê? Assim seja, estamos concordando. É um termo que a congregação usa para concordar com o que está sendo dito. Uma oração, uma pregação é sempre usado após uma afirmação, né? E por isso não é correto usar o termo amém para animar o público, né? Alguém está pregando e aí começa a pedir às pessoas para falarem amém, 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 só para que haja movimento. E não é essa a finalidade. E daí porque precisamos estar cientes do que está sendo falado para que no final possamos dizer amém. Porque se o amém significa concordar, eu preciso ouvir e entender o que está sendo dito, para então dizer amém. Entende? Agora, se você não entende nada, como que você vai dizer amém com aquilo que você não está entendendo? Indecência não glorifica a Deus. Se vamos cultuar o Senhor, se vamos num culto adorar ao Senhor, meus irmãos, é necessário que os adoradores se portem, se vistam também de modo decente. Tenham também uma linguagem decente. Aliás, se nós entendemos que toda a nossa vida
é realmente um altar de adoração, estamos adorando a Deus em todo momento, então precisamos estar decentemente em qualquer lugar e em qualquer situação. Mas pensando aqui no momento do culto público, espera-se que naquele momento todos estejamos de modo decente, coerente com a adoração que vamos prestar a Deus. A verdadeira adoração implica num custo. O custo é a entrega de si ou do uso dos próprios recursos. Qual é o custo que eu tenho em um culto de adoração? O custo é a entrega total da minha vida naquele momento. O custo são as minhas expressões de adoração, os meus louvores, as minhas orações, as minhas intercessões. Isso é um custo. Mas é também um envolvimento das minhas posses, nas minhas doações, nos meus atos de oferta, de fidelidade, nos dízimos e ofertas. Isso também diz respeito ao peso, ao custo da minha adoração. Foi Davi quem disse, né? Quando foi há uma expressão lá em 2 Samuel, capítulo 24, vamos ler esse texto, capítulo 24, que é um texto bastante interessante, que fala justamente acerca do custo da adoração. 2 Samuel, capítulo 24, versículo 24, diz assim: Porém o rei disse a Araúna: Não, eu vou comprar de você pelo que vale, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. O episódio aqui é que Davi quer comprar de Araúna um terreno para ali construir um altar e oferecer sacrifícios a Deus. Araúna quer presentear Davi, quer dar aquele terreno a Davi. E Davi recusa o presente. Davi quer pagar o preço. Davi quer dar o valor daquele terreno. E o argumento dele é esse: porque eu não vou oferecer a Deus holocaustos que não me custem nada. Eu tenho que sentir o valor da minha adoração, o valor do meu culto. Aleluia. Eu tenho que prestar a Deus um culto que realmente saia das profundezas da minha alma, né? Eu estou entregando totalmente, eu estou doando a minha vida toda ao Senhor naquele momento de adoração. Esse é o custo do meu culto naquele momento. O perdão e a purificação são importantes no preparo do culto. Temos que ter o nosso coração limpo, purificado enquanto nós vamos adorar. Na adoração, os momentos em que Deus parece distante ou quando não entendemos o porquê das coisas. Exemplo de Davi, Jó e tantos outros que adoravam a Deus mesmo quando parecia que aparentemente não havia motivos para adorar. Parece que Deus está tão distante, não está me ouvindo, não está me respondendo, mas mesmo assim eu o adorarei, né? O que não agrada a Deus na adoração? Primeiro, vãs repetições. Mateus capítulo 6, versículo 7. Adoração sem sinceridade. Marcos capítulo 7, versículo 6. Falsa adoração, seguindo preceitos e tradições de homens em vez de princípios bíblicos. Idolatria, não colocar Deus em primeiro lugar. E aqui, meus irmãos, nós precisamos urgentemente corrigir um comportamento errado no meio evangélico. Nós criticamos e condenamos à luz da Bíblia toda religião que tem lá um ídolo em que os fiéis comparecem ali para adorar aquele ídolo, que fazem orações ao ídolo ou aos ídolos. Então nós criticamos aquela idolatria.
Pregamos e afirmamos à luz da Bíblia que a Bíblia condena o culto às imagens. É bíblico. Devemos condenar mesmo. A Bíblia condena isso, né? É bíblica a pregação contra o culto às imagens e aos ídolos. É bíblico. Agora, por outro lado, muitos que condenam a adoração às imagens e aos ídolos estão cometendo um pecado pior. Estão adorando seres humanos. Porque o que é um ídolo? Um ídolo é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus na nossa vida como objeto da nossa atenção, da nossa reverência e da nossa adoração. Então, muitas igrejas evangélicas, que se dizem evangélicas, né, não têm um ídolo, uma imagem de gesso, de madeira, de ferro, no seu altar, mas tem um pastor. Ou então tem um ministério de louvor. Ou então o próprio templo é o seu ídolo. O pastor é insubstituível. O ministério de louvor é o melhor que tem na cidade. Já passou a ter o lugar de Deus na vida daquela igreja. O pastor é mais importante do que Deus. Entende? Se não tivermos um pregador de fora, não vai valer a pena fazer uma programação. Nós colocamos a nossa atenção, a nossa esperança no pregador que vem de fora. Deus, ele até está presente, mas se o pregador de fora não vier, o culto vai ser um caos. Olha só, meus irmãos, isso é idolatria. Isso é idolatria. É idolatria também quando nós temos, por exemplo, colocamos o nosso carro no lugar de Deus, quando o dinheiro está no lugar de Deus, enfim, tudo aquilo que rouba o lugar de Deus na nossa vida. Então tornou-se uma plataforma de adoração, de idolatria. Então, por isso que a Bíblia fala que nós devemos ter Deus em primeiro lugar. Deus deve estar em primeiro lugar na nossa vida, no centro da nossa vida. Aliás, vou parafrasear aqui, Deus não tem que estar somente em primeiro lugar, não. Deus tem que estar em primeiro, em segundo, em terceiro. Ele deve ocupar todos os lugares da nossa vida. Não há um lugar da nossa existência que Deus não tenha o direito de colocar a mão e dizer: isto aqui me pertence, isto aqui é meu. Deus está presente e ocupa todos os espaços da nossa vida. Glória a Deus. Tomar a ceia do Senhor indignamente. Capítulo 11 de 1 Coríntios, versículos 20 a 22, 27 a 30, quando a pessoa está participando, né, daquele momento ali, sem reconhecer a sua indignidade de estar participando ali. Porque quando é que nós somos indignos, meus irmãos? Participar da ceia do Senhor indignamente é não reconhecer a sua própria incapacidade espiritual de estar ali. É não clamar pela misericórdia de Deus, não reconhecer o seu estado pecador de estar ali. Porque quando nós reconhecemos que somos falhos, que erramos, que pecamos, mas que nos arrependemos e confessamos os nossos pecados ao Senhor, aí nós somos dignos. Aliás, nós somos tornados dignos por Deus para estar ali. Agora, quando a gente se acha, ou quando não há nenhum sentimento de contrição em nós, e participamos do pão e do cálice como sendo elementos quaisquer, então nós estamos fazendo isso indignamente, porque não discernimos o corpo de Cristo. Fogo estranho, Levítico capítulo 10, versículo 1 e 2.
práticas contrárias aos mandamentos divinos quanto à adoração. Meus amados, não se enganem. Muito do que está acontecendo em muitos lugares, tidos como evangélicos, não é adoração, não é fogo do Espírito, é fogo estranho, é manipulação humana, é gente imitando os dons espirituais, são pessoas forjando profecias, inventando revelações, afirmando o que Deus disse, quando na verdade Deus não disse nada. E essas pessoas vão pagar por isso, vão dar contas a Deus. Muitos lugares em que se diz que é tal igreja e que o culto lá é pentecostal, é fervoroso. Quando você chega perto, se você tem o Espírito de Deus e conhece a palavra, você vai entender que aquilo ali não tem nada do Espírito Santo. É fogo estranho, é gente produzindo o seu próprio fogo, porque foi exatamente o que aconteceu aqui em Levítico, capítulo de número 10, e vale a pena ler, e aqui eu encerro essa minha segunda parte da aula, capítulo 10 de Levítico, versículo 1 e 2. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário, puseram fogo dentro deles, e sobre o fogo colocaram incenso e trouxeram fogo estranho diante da face do Senhor, algo que ele não lhes havia ordenado. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu e morreram diante do Senhor. Veja bem, fogo estranho. Sabe por que fogo estranho? Porque eles não foram ordenados por Deus para trazer fogo de casa, porque o fogo já estava no altar. Fogo não deveria ser produzido por eles em casa. Eles teriam que usar o fogo que já estava no altar. Por isso que a Bíblia diz que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Mas eles resolveram inovar. Eles resolveram fazer diferente. E mais, resolveram fazer o que Deus não lhes havia ordenado, produzindo o seu próprio fogo e trazendo fogo de casa para a presença do Senhor. Deixa eu dizer uma coisa. Nós só precisamos de um fogo, e é o fogo do Espírito. Nós só precisamos de uma natureza de dons, e são os dons do Espírito Santo. Não queremos manipulação humana, não queremos fogo estranho, não queremos movimentos estranhos, movimentos que mais escandalizam, mais provocam desordem numa reunião do que outra coisa. Meus amados, peçamos discernimento ao Senhor para que Deus se agrade do culto que estamos prestando a Ele. Que Deus realmente possa ter prazer, possa receber e sentir nas suas narinas santas o cheiro do nosso sacrifício, o cheiro daquilo que estamos ofertando ao Senhor, porque a fumaça do incenso, lá do incensário, chegava às narinas santas de Deus, e Deus ouvia e atendia a oração do sacerdote. O cheiro da fumaça do altar, por ocasião do sacrifício do animal que era queimado, o cheiro ali também chegava às narinas santas do Senhor. Que o cheiro das nossas orações, que o cheiro dos nossos louvores, que o cheiro do nosso ajuntamento solene, das nossas ofertas, da nossa pregação, também possa chegar às narinas santas do Senhor. E Deus está se agradando do culto que nós estamos prestando a Ele. Vamos orar? Senhor, te agradeço por esta aula, te agradeço pelo momento que tenho aqui compartilhado esses ensinamentos com os teus filhos. Que tudo aquilo que tem sido dito sirva para o crescimento, para a edificação, para o fortalecimento
espiritual destes alunos. É a oração que eu faço no precioso nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus possa lhes abençoar e eu estarei passando para vocês uma atividade, tá bom? Para ser entregue na próxima semana. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.